Hoje, o Vaticano divulgou as primeiras imagens do corpo do Papa Francisco no caixão. Também foi anunciado que o funeral será no sábado, às 5 horas, no horário de Brasília. E em meio aos rituais de despedida, a pergunta que todos se fazem é: quem será o próximo Papa? Bom, para saber quais os próximos passos do Vaticano até a escolha do novo pontífice, eu recebo aqui no estúdio Edebrande Cavalieri, doutor em Ciências da Religião e professor da UFES. Muito boa noite, professor. Obrigada pela presença aqui no nosso estúdio. Boa noite, Andresa. Boa noite a todos os telespectadores. Bom, é claro que quando a gente está falando em despedida, já ficar pensando em próximo Papa até parece um pouco constrangedor, um pouco ruim. Mas é isso que está todo mundo querendo saber, porque é um líder religioso, não só para a Igreja Católica, para os cristãos, mas para o mundo todo, né? Porque o Papa, como o Francisco, por exemplo, tentou negociar a paz em alguns países, em algumas guerras. Então, qual a importância de saber quem é o próximo Papa? É importante, eu diria que talvez seja uma eleição de maior impacto para a humanidade, em vários aspectos e não só apenas no aspecto religioso. E a preocupação é como é que se dá esse processo, né? É a mesma coisa que nos processos da sociedade civil, né? Onde os candidatos têm que satisfazer suas bases, etc. Neste momento, tá, a partir do dia 22, que foi o dia após a morte, até o início do conclave, que deve ser no dia 6, né, de maio, os cardeais foram convocados para estarem lá. Então, eles começam um conjunto de reuniões, chamado de congregações, e nessas reuniões que eles fazem, as questões que são colocadas não é quem é candidato, entendeu? Então não há uma lista, né? Apesar de a mídia criar várias listas e vários, né, candidatos. A gente está ouvindo de favoritos, tem até brasileiro nessa lista aí, professor. Exatamente. Então, há muitos, né, favoritos em muitas listas, porém, a preocupação dos cardeais é com a agenda. Isso é o próximo Papa, o que é que ele precisa conduzir, quais são as grandes questões que a Igreja terá pela frente a partir daí. Então, nós diríamos que os cardeais, nesse momento, realizam as reuniões e estabelecem as agendas, né? E é só para lembrar da eleição do Papa Francisco, na época Mário Bergoglio, ele, naquele momento das congregações, fez um discurso de 5 minutos, né? E aqueles 5 minutos foram fundamentais para dizer assim, é esse o Papa que nós queremos. A força do discurso. Foram 116 votos e apenas 4 que não votaram nele. Uau! Realmente convenceu, né? Convenceu, professor? isto é, aqueles 5 minutinhos foram fundamentais para dizer, olha, a Igreja precisa de um Papa que conduza as questões dessa forma. Então, primeiro é definida a agenda, o que o próximo Papa precisa ter e ser. Depois que é decidido um nome. Quanto tempo dura o conclave, ou pode durar o conclave, e quando ele começa? 6 de maio, o senhor disse. Olha, as últimas eleições não duraram mais do que 3 dias. Então, os últimos 3 papas foram 3 dias, 2 dias, 2 dias. Foram muito rápidas. Isso demonstrou também uma certa tranquilidade, uma certa clareza do que se queria. Mas é possível que um conclave dure até bastante tempo, né? Chega até 34 reuniões e, normalmente, não se faz lista assim, de maiores votados. Todos são candidatos, com menos de 80 anos são candidatos. Então, mas em suma, o conclave normalmente não é tão longo nos últimos anos. É mais rápido. Mais rápido. Agora, professor, o senhor disse que não tem como decidir, porque definir se há realmente o favorito, porque isso não quer dizer praticamente nada, mas qual é o perfil do Papa que o mundo está precisando? Olha, eu posso colocar 4 questões que me parecem serem fundamentais. Acho que o Papa Francisco deu início a um conjunto de processos que foram curtos, outros mais longos e outros ainda mais longos ainda. Mas
No momento atual, a humanidade precisa de uma igreja, eu diria não só um papa, mas uma igreja que conduza a humanidade para a vida da paz. Isto é, acho que a demanda da paz hoje é uma das demandas maiores. Porém, a questão ambiental se faz presente. Sim. Tá? É muito forte. A presença da igreja na Ásia e na África também é uma demanda muito grande. Eu diria, as grandes questões da sociedade atual, como a questão dos migrantes, a questão dos excluídos, etc., são questões que a igreja... Agora, no meu modo de entender, acho que o perfil do próximo Papa é um perfil de continuador de todos os processos que o Papa Francisco deu início e realizou. Então, dificilmente nós teríamos uma ruptura nesse processo de continuidade. Até porque mais de 80% dos cardeais foram indicados pelo Papa mais Francisco. Mais de 80% e além disso, o Papa Francisco ele trabalhou com assessoria de uma comissão de 8 cardeais, então ele não estava sozinho, entendeu? Então foi um processo que ele trabalhou junto, né? A gente diz na perspectiva do sínodo ou a caminhada, né, sinodal, ele procurou sempre trabalhar com os cardeais, com a igreja, para fazer avançar, principalmente as reformas definidas pelo Concílio Vaticano II. Tá certo. Professor, muito obrigada pelas informações. É claro que a gente vai ter um longo período aí ainda, até a definição do próximo Papa, e a gente vai contar com o senhor. Com muito prazer estarei aqui à disposição. Obrigada.